Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus não é a caridade, porque a caridade é a obrigação, eu nem digo do cristão, é a obrigação do ser humano. O que agrada a Deus é a fé. Mas que tipo de fé? Que tipo de fé? Porque lá fora todo mundo tem fé, mas ainda que lá fora todo mundo tenha fé, nem todos agradam a Deus. Mas o que acontece lá fora acontece aqui dentro também. Qual é o tipo da sua fé? A fé que você tem é para conquistar a terra ou é para conquistar os céus? A fé que você tem é para conquistar milagres ou é para conquistar a salvação? A fé que você tem é para conquistar benefícios passageiros ou para conquistar o benefício eterno? É isso que você deve pensar. Todos nós conhecemos o que aconteceu com 10 leprosos. 10 leprosos que tiveram fé para conquistar o milagre. Podemos até dizer algo sobrenatural. A lepra desapareceu, mas só um. Eram 10, mas só um, além de ter fé para conquistar a terra, teve fé para conquistar os céus. Só um, além de ter fé para conquistar o milagre, teve fé para conquistar a salvação. Só um, além de conquistar um benefício passageiro, teve fé para conquistar o benefício eterno. Você vê no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, pela fé, tudo é possível. Esses homens, pela fé, tiveram conquistas e tiveram também a salvação. Por exemplo, quando a Bíblia fala de fechar a boca dos leões, então imediatamente lembramos de Daniel. Mas Daniel não apenas fechou a boca dos leões, ele foi salvo. Quando a Bíblia fala que apagaram a força do fogo, nos lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que passaram no meio do fogo, conquistaram a terra, mas conquistaram o céu também. Mas em casa, você pode continuar lendo, você vai ver que esses conquistaram na terra, alcançaram, conforme diz a Bíblia,
promessas, mas a Bíblia fala de outros que não conquistaram o que queriam conquistar, não alcançaram determinadas promessas, mas herdaram os céus. Se de um lado diz que pela fé alcançaram promessas, existem outros que não alcançaram promessas. Se de um lado diz que fecharam as bocas dos leões, quantos que no passado eram jogados dentro de arenas e devorados pelos leões, mas foram salvos. Se de um lado diz que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, a Bíblia também diz que outros morreram ao fio da espada. Então, existe a fé que é para que venhamos conquistar, mas existe a fé para que venhamos permanecer. A salvação, ela não está prometida para quem conquista a cura, a prosperidade, a libertação, a bênção familiar. A salvação, que é o mais importante, não está prometida para aqueles que têm essas conquistas, fé para essas conquistas, mas a salvação está prometida para aqueles que têm fé para permanecer. A pessoa que ela tem fé para permanecer, e ela permanece até o fim, ela se mantém na presença do Senhor Jesus até o fim, não é por aquilo que Ele faz, mas é por aquilo que Ele é. Quando os seus olhos estão voltados para o Senhor Jesus, estão voltados para onde? Voltados para aquilo que Ele faz, ou voltados para aquilo que Ele é? E Ele é o Senhor. Ele é aquele que deu a sua vida por mim e deu a sua vida por você. Então, você o considera pelo que Ele faz, ou você o considera pelo que Ele é? Como você gostaria de ser considerado pelos seus filhos? Você tem filhos, e você sabe que esse mundo é um mundo de altos e baixos. Existe um determinado período que você pode dar mais para os seus filhos. Existe um outro determinado período que você não pode dar mais, você dá menos. Mas você quer ser considerado pelos seus filhos por aquilo que você faz, por aquilo que você dá, ou por aquilo que você é? Com toda certeza, os pais querem ser considerados pelos seus filhos por aquilo que eles são, e não por aquilo que eles podem dar. Porque o que de repente você pode dar hoje, talvez amanhã você não possa dar. Então, quando existe essa consciência, é uma questão de consciência. Então, escapando do fogo ou não, escapando da espada ou não, conquistando o que está prometido nessa terra ou não, a pessoa ela permanece até o fim. A fé que ela tem, ainda que seja para conquistar a terra, ainda que seja para conquistar o milagre, ainda que seja para conquistar
os benefícios passageiros, e não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Mas ainda que seja esse tipo de fé, ela tem também a fé para conquistar os céus, para conquistar a salvação e os benefícios eternos. Eterno. Ou seja, essa pessoa, ela permanece. Talvez alguém pense assim: mas, poxa, e os problemas? Ninguém vê, ninguém vai ver o problema que eu estou passando, ninguém vai ver a luta que eu estou tendo, as dificuldades que eu estou enfrentando. Deus não vai ver? Vai ver. Mas o que você tem visto? Não pense que você será desamparado. Não pense isso. Não pense que Deus não vai ver o que você tem enfrentado. Mas você tem visto o quê? Você só vê o que os seus olhos alcançam? Você só vê o dia de amanhã, ou no máximo o dia depois de amanhã? Ou você tem visto o que é eterno? Você tem visto, tem olhado para a salvação? Então, quem tem esse tipo de fé, fé para salvação, fé para a eternidade, fé para a vida eterna com Deus, então essa pessoa, ela permanece independente do que possa ou não acontecer nesse mundo. Ela permanece. Talvez agora você entenda por que nós já falamos da necessidade de ter fé para perder. O Senhor Jesus disse isso: aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Talvez agora você entenda por que nós já falamos de ter fé para chorar, porque no céu Ele secará, enxugará, limpará todas as nossas lágrimas. Mas se eu quero achar a vida, primeiro eu tenho que perder. Se eu quero que no céu Ele venha secar as minhas lágrimas, enxugar as minhas lágrimas, então na terra eu terei que chorar. Então eu tenho que ter fé para isso. Eu tenho que ter fé para permanecer até o fim, independente de tudo. Aí entra a grande necessidade do Espírito Santo. Porque uma pessoa, quando ela recebe o Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito de Deus, ela passa a ter resistência, estrutura espiritual para permanecer até o fim. Talvez agora você ainda não tenha o Espírito Santo. Aí você diz: bispo, eu não tenho essa estrutura espiritual. Você pode ainda não ter o Espírito Santo por enquanto, e consequentemente não ter essa estrutura, mas você está tendo agora algo chamado conhecimento. Conhecimento. Então, mesmo que ainda não haja o Espírito Santo, você já tem conhecimento. E com o conhecimento, você sabe que é necessário ter fé para perder, ter fé para chorar, ter fé para permanecer até o fim, ter fé para permanecer, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele, não ouvi, por aquilo que Ele é. Então você tem o conhecimento, e com o conhecimento você vai ter condições para, a partir de hoje, priorizar o Espírito Santo. E uma vez priorizando o Espírito Santo, fazendo dele
a sua prioridade, o mais importante na sua vida, Ele entrando em você, fazendo morada em você, então você será forte. Porque, conforme nós estávamos lendo, os quais pela fé venceram reinos. Mas se você não vencer, você vai permanecer na fé. Os quais pela fé praticaram a justiça. Mas se você for injustiçado, pela fé, ainda assim, você vai permanecer. Os quais pela fé alcançaram promessas. Mas se você não alcançar alguma promessa nessa terra, você tem consciência que você vai alcançar a maior, que é nos céus. Os quais pela fé fecharam as bocas dos leões. Mas se você não fechar, pela fé você vai permanecer. Os quais pela fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Mas se você não apagar e não escapar, você vai continuar até o fim, porque você teve fé para permanecer. Então a pergunta é: qual é o tipo da sua fé? E por favor, não me interprete mal. Por favor, não me interprete mal. Eu quero ajudar. Se você tem consciência que a sua fé é apenas para conquistar milagres, apenas para conquistar a terra, o mundo, a terra é muito pequena, o mundo é muito pequeno. Se a sua fé é apenas para conquistar benefícios passageiros, a sua fé ela não tem valor. Ela não tem valor. Você pode ser aquela pessoa que você dá testemunho das conquistas, mas uma coisa é dar testemunho das conquistas, outra coisa é ser um testemunho de fé. Abraão ainda não tinha o testemunho do filho. Deus havia feito a promessa e ele ainda não tinha o testemunho do filho. Mas mesmo sem ter o testemunho do filho, ele já era um testemunho de fé. E por que ele já era um testemunho de fé? Porque mesmo sem ter o filho, ele vivia na fé, ele permanecia, e ele permaneceu até o fim. Então esse é o segredo, para que para que todos nós tenhamos a maior conquista, que é o reino dos céus. Esse é o segredo, para que um dia venhamos receber a coroa da vida. Então, o que existe na sua vida? Qual a situação, qual o problema, qual a luta, qual a dificuldade que você tem enfrentado, que tem impedido que você venha permanecer até o fim? O que tem acontecido ou o que não tem acontecido, que não tem permitido que você esteja decidido a permanecer até o fim? Tenha essa consciência, que nós devemos permanecer, não por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é, e Ele é o nosso Salvador.